Você já ouviu falar em dever de cuidado? O termo, que não era tão conhecido há alguns anos, se tornou quase um princípio básico quando falamos sobre regulação de plataformas digitais. Não sabe o que é? Então não sai daí que o Desinformante explica. Já vou começar dizendo que o conceito de dever de cuidado não é necessariamente um consenso e pode até ser um tema espinhoso, mas vou tentar compilar aqui algumas visões sobre o tema e algumas aplicações dele para que a gente qualifique ainda mais o debate sobre a regulação de plataformas aqui no Brasil. E falando em regulação, você sabia que a gente tem um e-book com esse e outros temas que destrincham questões importantes da regulação? É gratuito e está lá no nosso site, o link está aqui embaixo. Bom, agora vamos lá falar sobre o dever de cuidado. Ele pode ser considerado como um princípio jurídico que não surge necessariamente com as plataformas digitais e parte do pressuposto que pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, devem adotar as medidas necessárias e razoáveis para prevenir a ocorrência de danos pela sua atividade. Apesar de estar no singular, o dever de cuidado não seria apenas um dever, mas sim um conjunto de medidas capazes de diminuir riscos. No caso das redes sociais, esses deveres de cuidado seriam em relação ao fluxo comunicacional sobre os conteúdos publicados, ou seja, a adoção de medidas específicas para controlar essa circulação. Os especialistas indicam que uma das grandes inspirações para a adoção desse conceito no Brasil veio da Lei de Serviços Digitais da União Europeia, que já tratamos aqui no Desinformante Explica em outro capítulo. O DSA não traz especificamente o termo dever de cuidado ou duty of care em inglês, mas traz disposições e obrigações para a prevenção de danos pelas plataformas digitais. Os artigos 34 e 35 do DSA, por exemplo, destacam que as plataformas precisam avaliar e mitigar os chamados riscos sistêmicos. E é importante destacar que os conceitos de dever de cuidado e riscos sistêmicos quase sempre andam juntos. No DSA é compreendido que a atuação das plataformas pode promover a difusão de conteúdos ilegais, além de trazer riscos ao exercício de direitos fundamentais, aos processos democráticos, à segurança pública, à saúde pública, aos menores de idade e também aumentar a violência de gênero. No Brasil, o conceito foi apresentado por uma proposta de regulação encaminhada pelo governo federal e foi adotada também no parecer do relator Orlando Silva sobre o projeto de lei 2630, que ficou conhecido como PL das Fake News, apresentado em abril de 2023. Nesse PL, que foi a proposta legislativa que teve mais discussão na Câmara dos Deputados, coloca-se que os provedores devem atuar de forma diligente para prevenir ou mitigar práticas ilícitas no âmbito de seu serviço. Ou seja, as plataformas vão precisar atuar de forma mais rápida para prevenir e reduzir práticas ilícitas que configurem crimes em algumas situações específicas, como, por exemplo, crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo e preparatórios de terrorismo, crime de instigação ao suicídio ou à automutilação, crimes contra crianças e adolescentes, crime de racismo, violência contra a mulher e infração sanitária. O conceito de dever de cuidado também aparece na resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre propaganda eleitoral aprovada em 2024. Nela, o TSE determina que é dever do provedor de aplicação de internet a adoção e a publicização de medidas para impedir ou diminuir a circulação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que possam atingir a integridade do processo eleitoral. Essa providência, de acordo com o tribunal, decorre do que se entende de função social e do dever de cuidado das plataformas digitais. Pensar dever de cuidado é, portanto, pensar ou repensar a responsabilidade das plataformas digitais. Essa responsabilidade não é um consenso e deve ser analisada sobre diversos prismas. O meu colega Matheus Soares já gravou um vídeo explicando direitinho o que seria isso. A incorporação ao dever de cuidado também não é unânime, até porque juristas analisam que não existe uma base legal para esse dever no Brasil e que já existem, tanto no Código de Defesa do Consumidor como no Marco Civil da Internet, normas que falam sobre segurança. E seria, portanto, um dever de segurança e não de cuidado, porque o cuidado pode ser compreendido por alguns como subjetivo. O dever de segurança, por outro lado, regula justamente o risco decorrente de serviços e produtos e já é utilizado em diversos setores, como o setor financeiro, por exemplo. Vocês viram como esse tema é amplo e merece debate?
A adoção do chamado dever de cuidado cresceu pelo menos nesse último ano e a gente precisa entender como isso também pode ser aplicado no nosso país em uma futura legislação sobre plataformas. Eu espero que você tenha gostado e também se aprofunde nessa questão que é tão importante para o exercício da nossa liberdade de expressão e efetivação dos nossos direitos aqui nas plataformas. Obrigada pela sua companhia, nos siga nas redes e até a próxima!